200 anos de independência no Brasil, entre as conquistas e os retrocessos. É o tema da redação da EPICAD 2023 que nós estamos trabalhando nesta oficina. Mas lembrando que é um tema que serve para todas as bancas, não somente para vocês que estão estudando para as bancas militares. Nós temos aqui um tema que pede um entre e um ei, muito comum aparecer nos temas da VUNESP. Nós vamos trabalhar nesta etapa o desenvolvimento 1. Se você está me assistindo agora pela primeira vez, só lembrando que eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa há mais de 20 anos e eu tenho este meu canal aqui, tenho todos os conteúdos da língua portuguesa, literatura, gramática, redação e interpretação de texto. Já comecei essa oficina, algumas aulas, deixo aí o link das outras aulas para vocês. Já trabalhei numa aula a proposta, depois trabalhei a introdução e agora vou trabalhar o desenvolvimento 1. É importante que vocês assistam às aulas anteriores. Nessa oficina, eu estou planejando parágrafo por parágrafo. Observem o planejamento do parágrafo de desenvolvimento 1. Coloco em um cantinho a divisão do parágrafo, a divisão por períodos, e vocês vão observar que eu vou fazer este desenvolvimento com 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Aí você diz, mas professora, por que 5 períodos? Como que eu vou encontrar tanto assunto? Olha, tem que ler, tem que ir atrás. Exatamente, a ideia dos 5 períodos é para você aprofundar o argumento. Em algumas oficinas eu coloco 4 períodos, em outras oficinas eu coloco 5 períodos no parágrafo de desenvolvimento. Esses períodos eles devem ser organizados. Eu começo aqui com o conectivo por um lado e você deve colocar a microtese 1. O que é a microtese 1? É o argumento 1, o argumento que você vai defender a sua tese. Como essa frase temática ela já traz as duas microteses, aqui neste primeiro período você deve apresentar as conquistas. Você deve seguir a ordem que a frase temática pede. Em seguida, eu uso o conectivo nesse caso. Por quê? Para você apontar o período anterior e dar sequência no período que vem depois. Desta forma, os períodos ficarão bem unidos. Seguido a este período, eu uso sob essa óptica. Pode ser sob essa óptica, sob essa ótica, da ideia de sob essa visão, debaixo dessa visão. Você vai seguir, vai fazer a progressão do argumento. No período anterior você inicia o argumento, nesse período você faz a progressão do argumento. O que é progressão? É aprofundar o argumento, é uma leitura a mais. É aquilo que você vai surpreender o leitor, quem está corrigindo a tua redação. No próximo período eu coloco prova disso, para você colocar o repertório. O repertório sociocultural é o embasamento. É aquilo que você mostra para quem está lendo a sua redação que você lê bastante. Não está falando qualquer coisa, não está falando besteira, está falando porque entende. Aí você me pergunta, professora, eu assisti a sua aula na introdução, a senhora colocou um repertório e agora coloca outro repertório? Não tem problema. Algumas bancas, elas exigem pelo menos uma vez o repertório de forma pertinente, legitimado e com uso produtivo. O que é o uso produtivo? Você tem que ligar ao argumento que você está falando. Mas se você colocar em todos os parágrafos, também não tem problema. O que você não deve é encher o texto só com repertório. O repertório ele deve ser rápido. Você deve apresentar para mostrar que leu em algum momento, está comprovando aquilo que você está falando. É a base, é o embasamento do seu argumento. No último período, com o logo é uma coesão conclusiva para fechar o parágrafo. Nós usamos as coesões conclusivas para fechamento de parágrafos. E aqui você vai fechar o parágrafo. O fechamento, você sempre retoma o início. No caso do parágrafo de desenvolvimento 1, quem está iniciando é a microtese 1, que é o lado positivo, o lado das conquistas. Você volta para a microtese 1 para fechar o parágrafo. Esse é o esqueleto. Depois eu vou mostrar o modelo da minha aluna, que fez seguindo o que eu havia proposto na aula. Em seguida, você vai observar que eu coloco embaixo dessa caixinha algumas informações. São informações importantes que eu li, que eu devo lembrar, mas não devo copiar, porque eu li em algum lugar, não são minhas e é apenas para
me ajudar aí a fazer melhor, a ter assunto, a trazer todos os meus conhecimentos de mundo, de leitura, de palavra para o meu texto. Do outro ladinho, eu coloco a microtese 1, que é exatamente o que eu vou desenvolver, o que eu planejei. Eu planejei falar sobre a construção de nacionalidade dentro da ideia de conquista. Por quê? A ideia de nacionalidade traz a ideia de pertencimento. Esse processo de independência do Brasil trouxe isso. É uma conquista maravilhosa, que nós não podemos perder. Para iniciar o meu argumento, que eu coloco do lado, início de argumentação, eu escolhi falar que a nacionalidade trouxe vínculo jurídico entre direitos e deveres e a ideia de pertencimento. Porque aqui eu posso trabalhar nacionalidade, eu tenho direitos, mas tenho deveres também como cidadã. E isso me dá a ideia de pertencer a algum lugar, de ter um lugar em que eu posso realmente dizer que é meu, que eu sou de lá, que eu sou brasileira, que eu pertenço a esta nação. Eu iria desenvolver esta ideia. Bem do ladinho, você vai observar que eu coloco o que eu vou falar na microtese 1, depois o início de argumentação, a progressão do argumento, o embasamento e o fechamento. Agora nós vamos ver de um por um como se vai fazer isso. Primeiramente, uma informação que eu destaquei é a seguinte: antes da independência, o país era colônia de Portugal e desta forma, os portugueses possuíam uma relação de monopólio com o Brasil, aplicando diversas restrições comerciais, explorando os recursos naturais e controlando as questões administrativas, econômicas e culturais do país, o que pode ser exemplificado pela não permissão de indústrias estrangeiras e de notícias de jornais estrangeiros no Brasil na época. O significado de nação independente é que houve início à nação brasileira, a construção de uma nacionalidade, a construção do nosso primeiro conjunto de leis próprias. Esse processo é revolucionário porque marca essa ruptura, embora tenha se mantido características conservadoras. Eu coloquei esta informação para eu lembrar todo o processo de nacionalismo do Brasil, de independência do Brasil, como eu posso usar isso no meu texto. Além dessas informações, eu devo buscar todo o meu conhecimento histórico, também de sociologia, para unir a minha ideia. Essa leitura ela deve ser antecipada, para que você não corra o risco de fazer uma cópia. É só uma leitura para eu lembrar. Ainda vou construir o meu texto, ainda vou colocar a minha ideia, que é a autonomia do texto. Na minha microtese, eu vou apresentar como conquista a construção de uma nacionalidade. Estou usando por um lado como conectivo, por um lado porque, como a proposta traz um entre e um e, são dois pontos de vista opostos. Então eu posso usar por um lado, por outro lado. Eu mantenho o paralelismo coesivo. Se você não tem uma ideia concreta sobre o que é um paralelismo coesivo, existe uma aula no meu canal que eu falei sobre essa ideia de paralelismo na coesão. Assiste a essa aula. Quanto mais você se inteirar dos assuntos, melhor preparado você vai estar. Por um lado, eu apresento as conquistas, e essas conquistas eu vou apresentar com a ideia de nacionalismo, e depois eu iria apresentar, por outro lado, o retrocesso. Essa seria a minha microtese, que é o meu argumento 1. Para iniciar a minha argumentação, eu iria falar que a nacionalidade trouxe vínculo jurídico entre direitos, deveres e a ideia de pertencimento. Seria interessante mostrar exatamente o que é ser nação, ter leis próprias, conforme a informação anterior que eu havia lido. A nação ela tem uma constituição, uma carta maior que rege por meio de leis como devem viver os cidadãos. Aí eu iria apresentar essa ideia de direito, mas também de deveres. Junto a este conjunto de direitos e deveres, eu pertenço a esta terra. Para aprofundar o meu argumento, que seria a progressão argumentativa, eu iria dizer que deve existir uma coesão social para a construção de brasilidade. Essa coesão é feita entre o povo e o Estado. Por que coesão? Ligação, união. Todo o corpo social ele deve estar consciente de que tem deveres. Tem direitos, mas tem deveres também. Isso implica respeitar cada um. Isso implica respeitar as leis, exercer as leis, quando necessário também reivindicar. Além disso, deve haver essa união entre a sociedade e o Estado, porque nós vivemos em uma sociedade democrática. Essa sociedade democrática, esse país que é regido por leis democráticas, mostra que o povo ele escolhe os seus representantes e que o povo ele tem participação também nessa condução do Brasil como nação. Muita coisa boa para argumentar, dá para você trabalhar bastante em cima disso. Como embasamento para esses meus argumentos, que
aqui eu vou colocar o repertório sociocultural, eu pensei em usar a década de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder. Que há mudanças, boas mudanças no Brasil, é claro que problemas também, mas já existem mudanças e essas mudanças elas foram caminhando. Hoje nós temos muito mais. Então eu iria dizer que a partir de 1930, com o presidente Getúlio Vargas, houve intensificação no processo de brasilidade, pois houve mais foco nos direitos e garantias individuais. Muitas coisas boas, como a mulher teve direito a votar, concursos públicos começaram a existir, pelo menos aquela era que o cargo público era direito de família, na primeira geração ali da administração que a gente estuda, que é o governo patriarcal. No governo de Getúlio Vargas nós já percebemos algumas mudanças que eu poderia usar no meu texto. E para o fechamento eu resolvi reafirmar a tese, mas também trazer um trecho da música do Jorge Benjor, que diz o seguinte: o desejo de dar continuação de construção de um Brasil mais justo, abençoado por Deus e bonito por natureza, como já dizia Jorge Benjor. Vamos verificar como a minha aluna construiu o desenvolvimento dela. Eu passei as ideias passo a passo e ela foi ali tomando direcionamento, que eu aconselho você a fazer o mesmo. Por um lado, a obtenção da autonomia do país contribuiu para a criação da identidade da nação e para a oportunidade de inclusão social. Ela joga essa ideia de pertencimento, a ideia do nacionalismo, tem a ideia de pertencimento. Observe que ela não se deteve apenas à minha ideia, ela coloca ideias próprias. É isso que vai acontecer com você quando estiver construindo o que eu estou passando aqui nas oficinas. Não é a ideia só de copiar o que eu passo. O que eu passo nas oficinas é para esclarecer, para que você tenha novas ideias, novas visões e acrescente o que você já sabe. Depois ela diz: nessa visão, o desenvolvimento do Brasil no âmbito social e político mostrou-se importante nesse processo de conquista e visão de brasilidade. Ela destaca tanto o lado social quanto o lado político. A política ela é necessária. Quando há corrupção na política, mostra que a corrupção é um retrocesso, mas a política ela é necessária, ela é um bem para todos. Só que a deturpação política é que causa o prejuízo. Continuando, ela diz: sob essa óptica, o governo de Getúlio Vargas exemplifica o sentimento de nacionalismo e o avanço das políticas sociais devido à valorização das empresas estatais e ao direito do voto feminino. Ela resume o que eu falei sobre Getúlio Vargas, que representa um crescimento, uma mudança, e ela dá dois exemplos. E os exemplos que ela coloca aqui são as empresas estatais e o voto feminino. Ela não deixou lacunas, isso é muito importante para o planejamento estratégico. Continuando, ela diz: prova disso é que a década de 30 propiciou ao país o progresso da economia e da política por meio das indústrias de base e da visão mais justa dos direitos sociais das classes menos favorecidas. Quando ela diz prova disso, ela apresenta a década de 30, continuando o contexto histórico, e ela, pensando que ela falou das empresas estatais, ela reafirma, e quando ela pensa no voto feminino, ela fala sobre as minorias. Todas as vezes que eu tenho um grupo que é deixado de lado, esse grupo ele representa uma minoria, que é o caso aqui do papel da mulher. Para fechar o parágrafo de desenvolvimento 1, ela coloca da seguinte forma: logo, o sentimento de pertencimento e a visibilidade das minorias foram conquistadas após a independência do Brasil, com o desejo de um Brasil abençoado por Deus e bonito por natureza, como já dizia Jorge Benjor. Perceberam como ela usa aqui o trecho da música do Jorge Benjor de uma forma bem legal? Ela retoma essa ideia do nacionalismo, fecha o texto. Observem como fica aí o parágrafo, divisão de períodos perfeita. Nós vamos ter um parágrafo de desenvolvimento de 9 linhas. Professora, tudo isso dá em 9 linhas? Sim, a letra pequena, evita espaçar as letras, né? Trabalha de uma forma bem legível, bem legal, bem zelosa mesmo. Vocês devem seguir o que eu estou falando aqui. Devem acreditar. O sucesso tem sido grande. No decorrer dessa jornada eu tenho presenciado muitas alegrias, muitas aprovações, que pode ser a sua. Você deve me comunicar quando passar em um vestibular. Alguns alunos estão fazendo isso, estão mandando para o chat, falando que passaram, agradecendo. E eu estou aqui morta de feliz
feliz mesmo, porque o trabalho está dando certo. Por isso que eu convido você a se inscrever no meu canal. E mesmo quando passar na prova, não sai do meu canal. É importante que você permaneça comigo. Envia este canal para outras pessoas, faz o bem para alguém. O canal, eu prometo a vocês que será completo. Quando eu conseguir gravar todas as aulas, você vai ter língua portuguesa para estudar de graça. Nas aulas de gramática eu já trabalho o assunto e exercício, vou fazer isso nas aulas de literatura, em tudo que você precisa. Ativa o sininho para lembrar quando eu postar vídeos, também é importante assistir todas as minhas aulas. E coloca o meu like, é importante demais. Muito obrigada pela participação e até a próxima.